Paz e graça, pessoal, eu estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre a importância de estudar a língua original do Novo Testamento, que é o grego, tá? Hoje eu tenho aqui duas palavras, eu quero ilustrar o porquê desta importância, mas antes de começar aqui este vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like e compartilhe este vídeo, que pode ser de grande importância para outras pessoas, tá bom? Se você estiver interessado em estudar a língua grega ou a língua hebraica, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, né, o hebraico para o Antigo e o grego para o Novo, fale comigo, eu estou dando aula aí online, já existem diversas pessoas estudando comigo, né, e já tem diversas pessoas evoluindo bastante, até mesmo pessoas que diziam que não iria aprender porque era muito difícil e tal, mas hoje já estão bem avançadas, tá? Em alguns processos da língua grega quanto à língua hebraica. É o seguinte, hoje eu quero fazer este vídeo porque eu acho muito importante você saber, você conhecer o porquê de se estudar a língua original. Porque ela tem, o que a língua original tem mais do que uma simples tradução que temos hoje. Algumas pessoas falam que só ter uma tradução já é o suficiente, tá? É lógico que as traduções que temos traduções boas, o trabalho de cada tradutor é um trabalho fantástico. Agradeço demais a Deus por ter várias versões disponíveis no mercado, até para você fazer comparações, você entender melhor certas passagens, né? E que Deus abençoe cada dia os tradutores, que eles têm um papel muito importante, né? O trabalho de um tradutor deveria ser muito mais valorizado. Bem, o que acontece? A língua grega, ela tem um tempo chamado tempo perfeito, tá? Tá, mas o que o tempo perfeito é? O tempo perfeito, quando ele é traduzido para o português, ele não consegue passar a real profundidade que ele está dizendo. Tá? As traduções não conseguem passar o mais profundo que ele quer dizer. Por exemplo, aqui temos duas expressões gregas, né? Essa primeira está em Romanos, capítulo 3, versículo 10, quando Paulo diz, né? Como está escrito, não há nenhum justo sequer. Pronto, a expressão está escrito é essa aqui, ó. Essa aqui. Quando você olha para essa expressão, você tem aqui um tempo perfeito, tá? O que aqui acontece? O tempo perfeito, ele é uma ação concluída, tá? No passado, uma ação que terminou no passado, só que os resultados desta ação continuam existindo no presente. Isto é, está escrito e continua escrito. Esta é a ideia do tempo perfeito. Só que as traduções não vão captar esse sentido profundo que o perfeito tem. Existe um gramático, eu estava lendo, ele disse que se os apóstolos soubessem que os tempos perfeitos que eles colocaram fossem tão fracamente traduzidos, eles sofreriam calafrios de horrores. E, de fato, este gramático ele está mais do que correto. Porque quando você vai traduzir um tempo perfeito ou uma ação perfeito no grego, ele não passa o real significado que existe dentro de um texto. Tá? Você só vai traduzir está escrito. Pronto, ponto. Só que este está escrito está escrito ou foi escrito, só que ele está escrito no sentido de ele está escrito e continua escrito. É como se a ação ela é concluída, só que os resultados dessa conclusão continuam existindo. Por exemplo, uma casa. Quando uma casa ela é feita, ela é construída, ela é levantada, o que ocorre? Anos depois a casa continua ali. Só que a casa ela já foi concluída, mas ela continua existindo. Esta é a ideia do tempo perfeito na língua grega. Aí você tem outra expressão que aparece em Romanos 5:5, né? Que é a expressão quando fala que o amor de Deus aí tem sido derramado. Essa expressão aqui quer dizer tem sido derramado, né? Então fala que o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações. Quando você tem essa expressão aqui, ela é também um tempo perfeito pela sua construção.
Então o que que ocorre? Esse tempo perfeito aqui indica que o amor de Deus ele foi derramado e continua lá. Ele não saiu. Ele foi derramado, só que ele continua existindo lá. Quando ele foi concluído, ele continua lá até o devido presente, ou seja, ele não saiu. As traduções em português elas não conseguem passar certas profundidades que o tempo perfeito tem. Tanto que os gramáticos eles mesmos comentam a respeito disso, dizendo que as traduções, quando eles vão traduzir o perfeito, é muito fraca a sua tradução, porque não tem um correspondente muito profundo na língua portuguesa do perfeito grego, né? É um perfeito muito interessante. Dizem que o tempo perfeito, ele é o tempo mais importante para a exegese bíblica do Novo Testamento. Eu estava lendo um artigo onde um gramático ele fala isso. Ele diz que o perfeito ele é o mais importante para a análise do Novo Testamento grego, porque ele é muito profundo. É feita aquela expressão, né, que Cristo fala assim, ele está na cruz, aí João escreve, né? Está consumado. Quando ele coloca aquilo, está consumado, aquele está consumado também é um perfeito. Ou seja, está consumado e continua consumado. Está consumado há 2000 anos e continua consumado hoje. Esta é a ideia do tempo perfeito que ele passa. Só que os textos, em muitos casos, eles não conseguem captar a ideia que o perfeito quer passar. Um dos fatores de se estudar o grego é este, em que você vai ter uma profundidade a mais de um texto, até versículos simples, que são pequenos, mas quando você investiga aquele verso dentro da língua original, você vê uma coisa tão profunda que você não conseguiria enxergar em uma tradução. Tá? Então, existem outros motivos para se estudar a língua grega, não é só este, né? Existem muitos motivos, né? Você vai poder analisar um versículo por si só, você vai poder observar um texto, você vai poder traduzir, você vai ter uma compreensão muito melhor de certas expressões que não foram tão bem traduzidas em algumas traduções, tá? Então você vai conseguir entender o texto, a Bíblia, mais profundamente do que você está acostumado a olhar em uma tradução. As pessoas pensam que é só pegar uma palavra e ver o seu significado. Isso é um erro grave, muito grave, porque o significado que está ali no dicionário, ele não vem dizendo qual é a ação, qual é, se é um perfeito, se é um passado, se é um futuro. Ele não vem dizendo, ele só vai dar o significado. Mas se aquele significado estiver no tempo perfeito, é aí que está. Como você vai saber só com o dicionário, ele não vai relatar isso, tá? Então, as pessoas pensam que é só pegar uma palavra, olhar no dicionário e dizer, ah, pronto, tá tudo certo. Não é assim. Eu pensava assim logo de início, né? Mas depois eu tive algumas surpresas e vi que não era bem assim, tá? Então, quando eu estudei a língua grega, eu conheci, né, os seus pontos, como que se traduz, como ela tem uma grande importância para uma análise de um versículo. Eu compreendi muito bem certos textos que eu não entenderia de forma nenhuma corretamente, muito profundo, só com uma tradução em português. Tá? Então é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá, o meu Facebook, né, o meu WhatsApp e a página do meu Facebook. Curtam lá a página, né, eu sempre posto lá alguma coisa. Às vezes eu passo alguns dias sem postar, mas eu vou até postar hoje alguma coisa lá sobre a expressão eterno no hebraico, tá? Então é isso aí, que Deus abençoe a cada um de vocês.